Vamos falar sobre a mentalidade de servo versus a mentalidade de filho. É verdade que nós temos pregado muito sobre isso, onde a necessidade de que você tem que abandonar a prática de servo. E quando eu falo servo, sabe, aquele escravo que só trabalha, só enxerga Deus como um trabalho, um ofício. Estar diante de Deus para o escravo é um ofício e ele precisa pagar para obter aquilo que um filho já teria. Quando eu falo servo, eu falo desse tipo de servo. Aquela coisa bem Antigo Testamento, onde você estava sempre com uma mentalidade de dívida. Eu tenho que fazer algo para Deus não me matar, lembra? Não toque nisso, porque senão você morre. Não coma isso, senão você morre. Eu falo desse servo. Então nós vamos falar agora sobre, no que diz respeito, muitas coisas poderiam ser faladas, mas eu quero endereçar o que diz respeito a uma mentalidade decaída de servo versus contra, ou seja, contra uma mentalidade de filho amado, né? E é essa a mentalidade que eu quero falar. Então, vamos ler um capítulo que tem sido muito usado para falar sobre isso. Vamos ler Gálatas capítulo 4. Você que está chegando, se você prestar atenção, o seu relacionamento, a sua comunhão com o Espírito vai ser completamente mudada e desatada se você entender a transição que a gente precisa fazer de uma mentalidade de servo sempre endividado para um filho que desfruta aquilo que ele já tem. Então, você que chegou aqui, se você prestar atenção, você vai ser tremendamente edificado. E isso está chegando para a igreja nesses dias. Então, vamos prestar atenção aqui. Digo, Gálatas 4, verso 1. Digo que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, imaturo, em nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja o senhor de tudo. Mas aí ele fica sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Ser escravo, a Bíblia fala que é a mesma coisa que ser imaturo. Porque você tem algo para desfrutar e não consegue na sua totalidade. A palavra também fala que o servo ele não consegue saber a vontade completa do seu Senhor. Ele tem muito a misericórdia e as mãos do Senhor, mas a bondade constante é sempre para os filhos. Quem está sempre pedindo misericórdia, na verdade, tem uma mentalidade de servo. Porque Deus não veio em Jesus, na cruz, mostrar sua misericórdia somente. Ele não veio só mostrar misericórdia, porque misericórdia serve para quem fica endividado direto. Mas ele veio mostrar sua bondade. E o servo não é alvo da bondade completa, mas os filhos são alvos da bondade completa e constante. Então, você está trabalhando pelo que esses dias? Para que Deus alcance com a sua misericórdia, que você já tem, e você não precisa conquistar, ou você tem trabalhado para você viver na bondade? Você tem trabalhado para o Senhor para pagar dívidas ou para desfrutar de heranças que você já tem? Você anda no débito ou você anda no crédito? É isso que nós temos falado. Quando você entende a Bíblia está cheio de exemplos disso. Isaac e Ismael. Os dois são filhos do mesmo pai, Abraão. Mas Isaac foi dada a herança de tudo. Todas as nações, aquela promessa de Abraão que seria bendita nele, agora foi para Isaac. Mas Ismael recebeu bênçãos naturais, porque Abraão separa em vida Ismael de Isaac e fala: você, Ismael, vai ficar com um território à parte e eu vou te dar algumas bênçãos, porque a palavra fala e repartiu bênçãos com ele, repartiu bênçãos naturais, sabe? Dádivas. E Isaac, presta atenção, ficou com todas as bênçãos, na verdade. É muito engraçado porque você entra uma denominação que o espírito de servo domina em vez do Espírito Santo. Você entra numa denominação tradicional, histórica, onde não tem o espírito, né? Ou qualquer outra denominação que sabe que
que não flua no espírito que não está debaixo da mentalidade de filho, isso que eu quero dizer. Você entra, por incrível que pareça, eles esbanjam recursos. Eles têm recursos, mas eles não têm o espírito. E hoje os descendentes de Ismael, os árabes, e não só os descendentes de Ismael, os árabes, mas todo religioso, parece que eles não têm necessidade de recurso. E às vezes muitas vezes a gente tem, mas só não tem o espírito. E a gente tem tudo. O espírito, e na vinda do nosso Cristo a gente vai desfrutar de um pleno governo de todas as coisas, bênçãos naturais e espirituais andando ao mesmo tempo. É engraçado isso, né? E é só um fato curioso que o filho da escrava, ou seja, Ismael, o filho que é da servidão, sempre vai perseguir o liberto, porque na mesa, a palavra fala no livro de Gênesis que Ismael caçoava do seu irmão Isaac, por isso que teve aquele episódio que Abraão expulsa Agar com Ismael. Por quê? Porque Ismael estava caçoando e Abraão não viu isso com bons olhos, ele teve que separar ali. Por quê? Porque aquele que gosta de viver debaixo de corrente sempre vai perseguir aquele que aprendeu a viver na liberdade de Cristo. Por isso que alguns de nós fomos tremendamente perseguidos. Por isso que Paulo foi perseguido. Por quê? Porque ele pregava a graça escandalizante de Deus. E ele fala o quê? O sacrifício da cruz é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Por quê? Porque não é justo que um homem venha pregar sobre uma graça que eu posso desfrutar de tudo, sendo que eu, como um bom judeu, estou me colocando no lugar de fariseu, eu, como um bom judeu, gasto a minha vida toda para cumprir tudo pontualmente certinho para conquistar com muito suor. E não é justo que você venha pregando sobre uma graça falando que eu já tenho tudo. E a graça é escandalizante. Você ser considerado filho é escandalizante. A gente não para pensar nisso. A gente não para pensar que um dos motivos, se não o motivo principal de terem crucificado Jesus, não foi porque ele falou muitas coisas, mas foi porque ele ousou, numa geração que gostava de ser vista como escravo, ele falou que era filho de Deus. Jesus é o homem que foi parar numa cruz não porque ele roubou, mas porque ele ousou, numa geração que gostava de ser escravo, falar que Deus era o pai dele. Para você ver, então Efésios capítulo 1 escandaliza essas pessoas que querem pagar o seu relacionamento com Deus. Parece que é pagar. Por que eu falo isso? Porque Efésios capítulo 1, no verso 2 ou 3, eu não sei, vai falar o seguinte: bendito seja Deus e Pai de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aí você para pensar. Porque, primeiro, você não paga. Ele abençoou na sua frente. Segundo, ele já abençoou e não está esperando um posicionamento seu para conquistar uma benção. Ele já abençoou e não teve nada a ver com você. Teve a ver com o que Jesus fez na cruz há 2020 anos atrás. Já nos abençoou e com todas a sorte de bênção nas regiões celestes. Isso escandaliza o servo. Isso me escandalizou. E eu quero só pautar uma experiência que eu tive com um grande servo de Deus. E na época eu tinha essa mentalidade de escravo. E eu não entendi Efésios 1. E aí um dia eu cheguei diante desse servo de Deus, ele estava pregando, e ele prezava muito pela intimidade, algo que eu não sabia, nem sonhava em saber naquela época. E ali ele olhava, parava, olhava para o teto, e eu falava, o que esse cara está fazendo? Ele está perdendo tempo, ele deveria estar pregando. Minha mente de operário já foi estipulando o que ele tinha que fazer. Só que na profundidade dele houve um espírito de quebrantamento ali. As pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados sozinho, e só dele ter gastado tempo em intimidade. Aí o Espírito Santo, lembro que falou comigo, falou, observa esse homem. E aí eu falei, não é possível. Por mais que eu admitisse que o Espírito Santo estava ali, convertendo corações, por incrível que pareça, eu vou te falar, eu comecei a ficar nervoso. Por quê? Não é justo. Porque eu tenho me desgastado em evangelismo para converter uma alma sequer, não consigo às vezes uma. Vem esse cara
ele demonstra sua intimidade, fica parado segurando o microfone na mão, falando de dentro para fora, de dentro para fora, aquele que crê, rio de água viva fluirão do seu interior, de dentro para fora, de dentro para fora. Ele fica repetindo isso parado, olhando para o teto, mergulhado no espírito. Enquanto isso, as pessoas vão se quebrantando a rodo e eu, com a minha vida toda, me desgastando. Não posso admitir. Foi uma cena, no mínimo, engraçada. Por que eu não consegui admitir? Porque eu não... Se eu tô me esforçando e derramando suor para obter o favor de Deus, você também tem que derramar o seu suor. Você tá entendendo? Então, eu tô falando sobre a mentalidade, como opera. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero focar na mentalidade de um servo para um filho. E aí, meus irmãos, eu quero fazer com que vocês prestem atenção em Mateus 3,15, onde a gente vê aquela cena clássica. Segue aqui comigo. A cena que João Batista fala, né? Ah, vem aquele após mim, tá falando de Jesus. Ele vem a qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Convém que eu diminua e ele cresça. Isso a gente ouve em canções e parece ser uma grande frase, né? De devoção. Eu tenho que diminuir para ele crescer na minha vida. Parece uma frase inocente de devoção. Mas tem uma raiz de servo aí. Tem uma mentalidade nociva de servo que a gente vai identificar agora. Em Mateus 3,15. Onde Jesus responde a essa coisa de não sou digno de desatar as sandálias, convém que eu diminua para que ele cresça. Olha como Jesus responde. A gente passa corrida, a gente não entende algumas coisas. Verso 15, 3, Mateus 3. Jesus respondeu, deixa assim por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que ele quis dizer aqui? Justiça. Presta atenção. Justiça, no hebraico, é tzedek. Significa retidão. Retidão. Quando o homem peca, ele estava aqui. Aliás, quando o homem, Adão, né? A gente foi criado, ele estava nisso com Deus. Em comunhão, no mesmo lugar, no mesmo patamar, no mesmo nível. Quando ele peca, o que a palavra fala? Romanos 3? Destituído da glória. Então, ó, não só separado, mas isso aqui. Agora, olha só. Quando Jesus fala, convém cumprir toda a justiça, e ele fala assim, pera, não fala isso, deixa. Eu preciso cumprir, a gente precisa cumprir a justiça. O que ele está falando? Ei, essa sua frase até parece de muita devoção, mas ela em excesso te faz uma mentalidade, te traz uma mentalidade, uma postura onde você precisa correr e alcançar aquilo que sempre foi para ser seu, a minha presença. O que eu quero dizer com isso? Tzedek, justiça, não é retidão? O que Jesus está falando? O excesso dessa sua mentalidade de que eu diminuo para eu sempre crescer vai me impedir de eu vir até você. Porque eu vim até você justamente para te trazer no lugar que eu sempre quis você. Tzedek. Retidão, ó. Então, se eu fico falando, convém que eu diminua... Tá entendendo? Isso é muito útil quando você está chegando pela primeira vez como pecador a Jesus. Quando você reconhece que Ele é santo, que Ele é o seu Senhor, ótimo você falar isso. Mas depois é nocivo, porque o excesso dessa mentalidade judaica nociva e ultrapassada, uma mentalidade judaica sempre de débito, impede ele de cumprir a justiça na tua vida. E justiça, toda vez, quase não todas as vezes, mas a maioria das vezes você vê na Bíblia cumprir justiça, está falando isso aqui. Trazer ao mesmo lugar onde Deus está. Vou te dar mais um exemplo para a gente abrir esse entendimento. Presta atenção. Lembra de Pedro? Lembra de Pedro na questão da João 13, quando Jesus tirou a toalha, não sei se o manto ele fez como toalha, agora eu não me lembro, mas o fato é que ele lavou o pé dos discípulos. O que Pedro fala? Não, Senhor, de modo nenhum, você vai me lavar os meus pés. De novo a mentalidade servil, nociva, judaizante. Essa mentalidade separa da proximidade que Jesus quer ter de você. De novo, aquele espírito nocivo de João Batista aparece, o espírito de um judeu serviçal aparece em Pedro. Ele fala, de modo nenhum você vai me lavar os pés. Qual é a resposta
direto de Jesus para esse tipo de mentalidade. Se eu não lavar você, simplesmente você não vai ter parte comigo. Por quê? Porque Pedro e muitos religiosos, servos, serviçais, escravos, não entendem que Jesus justamente se fez homem para estabelecer um tzedeque com você que também é homem. Ele não ficou satisfeito no fato dele ser santo e Deus, sobrenatural. Ele não satisfeito, ele se fez homem justamente para descer até você e fazer você ter parte com ele. Ei, você que é religioso, que tem mentalidade de escravo, se você não aceitar que Cristo quer ser próximo de você como um irmão gêmeo, você vai alienar a graça de Deus que ele trouxe naquela cruz na sua vida. Isso é doideira. E aí o que acontece? O que acontece para você entender mais? Vou dar outro exemplo. João 20:17, onde Maria, lembra que ela vai levar incenso lá no jardim onde Jesus foi sepultado? Que ela sai de madrugada. Ela vai e o anjo fala, porque procura entre os mortos aquele que já está vivo. Maria vê Jesus, achando que era o jardineiro. E aí reconhece a voz dele. Olha o que Jesus fala para Maria. Vai, fala para os seus irmãos que eu vou subir. Importa que eu suba para o meu pai. Olha as frases de Jesus para Maria agora. O meu pai e vosso pai. O meu Deus e vosso Deus. Por quê? Porque Jesus sabia que todo bom judeu daquela época gostava de ver Jesus como um grande capataz distante que está preocupado no quanto eu acerto ou quanto erro diante da presença dele. Então, quando Jesus morre na cruz, ele traz a união que o homem sempre quis com Deus, mas nunca entendeu. Quando ele une, ele é capaz de falar isso para Maria. Agora, Maria, você tem que saber que eu vou subir para o meu pai e seu pai também. O meu Deus e vosso Deus. Lembra que a gente falou? Tzedeque, justiça, convém cumprir toda justiça. Ali no sacrifício, mais do que perdoar pecados. Mais do que perdoar pecados. Ele fez isso. O pecado serve para te aproximar dele. E não a aproximação dele, para você, serve para perdoar pecado. O pecado serviu para ele cumprir o tzedeque na sua vida, a justiça. Fazer você voltar à posição de que você nunca deveria ter saído. Sobre perdão que leva à comunhão e não vice-versa, a gente pode falar isso sobre outro tema, outro vídeo, outra hora, porque é muito doido também. Já reparou que a gente está estabelecendo uma diferenciação de mentalidade. Eu quero ir mais profundo com você. Parábola do publicano, lembra? O fariseu publicano, a oração, Lucas 18. Vou ler aqui agora. Se você não está entendendo, eu estou falando rápido, não tem problema, você volta. Rebobina, porque a gente precisa entender isso. Olha só. A gente sabe que o fariseu e o publicano foram orar. Os dois tinham orações diferentes para Deus. O fariseu falava, nossa, eu te agradeço porque eu não sou como essa gentalha não. Como diria a dona Florinda. Eu não sou como esses pecadores. Eu te agradeço porque você me fez alguém muito bom, justo e perfeito diante de você. A oração do publicano era diferente. Fala que o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu para falar com ele, mas batia no peito, dizendo, Deus, sê favorável a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não o fariseu. Guarda essa parábola, porque ela vai ter um desfecho quando eu te falar do comportamento de Josué agora. Guarda esse entendimento que você acabou de ler. Olha o que fala em Josué 7. Eu vou fazer uma comparação e você vai entender a diferença da mentalidade de servo. Como que eles lidam, né? Agora escuta essa em Josué 7. O que acontece em Josué é que Acã, um membro do povo dele, dos hebreus, peca. E Josué começa a se sentir culpado, começa a se sentir pesaroso. E aí, a palavra fala que ele rasga as vestes e se prostrou em terra. A mesma postura de devoção e humilhação do publicano. Josué, ele se coloca em terra em Josué capítulo 7, verso 6. Aí ele começa, né, a clamar, jogando terra na cabeça,
falando: ah, Senhor, por que fizesse esse povo passar o Jordão para nos entregares agora na mão dos amorreus? Agora está todo mundo lascado. Ah! E aí ele começa naquele desespero, né, tentando chamar a atenção. E a palavra fala que ele aqui, ó, ele fez, ele ficou até a tarde se martirizando por um pecado que nem era dele, até de tarde. E aí a resposta de Deus. 10, verso 10. Então o Senhor disse a Josué: levanta, por que você está prostrado assim sobre o teu rosto? Ué, mas o publicano teve uma postura igual e saiu dali justificado. Josué tem uma postura igual e não foi justificado. Deus falou para ele levantar e parar com isso. Por quê? Simples. Porque o publicano estava acostumado a ser pecador e era a primeira vez que ele estava se achegando em arrependimento diante de Deus. Então, Deus justificou ele. Josué já era filho. Tinha todo um ministério para ele cuidar e tocar para frente. A primeira coisa falou: levanta. Por quê? Porque você já passou dessa época. Você já me conhece. E se você ficar chorando, você não vai ver e perceber a minha graça e o poder que já está sobre você para fazer o povo herdar a terra prometida. Lembra de Elias? Por que Deus justificou na hora o publicano? Lembra Elias na caverna? Por que Deus justificou na hora o publicano? E Elias estava lá na caverna. Você lembra como é que Deus se apresentou para Elias? Elias falou: Deus, só eu fiquei dos teus profetas, mataram todo mundo. A primeira coisa que Deus fala para ele: vai, se apresenta diante de mim do lado de fora da caverna. Aí Elias fala, repete a mesma coisa: ah, só eu fiquei, mataram todos os teus profetas. Aí Deus responde: por quê? Porque você já é filho. Eu aceitaria você se esconder na caverna em humilhação e arrependimento se você fosse um pecador. Mas você já é filho. O excesso de mentalidade judaica, se você continuar com isso, vai te privar do Melquisedeque, da minha proximidade que eu já tenho com você que é filho. Então, você está entendendo? Agora olha só. Mentalidade de pecador no pecador é obra do Espírito. Porque se você é pecador e reconhece que é pecador, você será salvo. Mentalidade de pecador no filho é Satanás. Porque Satanás, desse modo, tem o interesse de te privar da proximidade de Deus. Mentalidade de pecador no pecador é obra do Espírito. Mentalidade de pecador no filho, mentalidade constante de pecador no filho, é obra de Satanás. Para te afastar da paternidade de Deus na tua vida. Mentalidade de servo no filho. Então a gente pode colocar assim: mentalidade de servo, de escravo no filho é obra de Satanás para te privar da herança que ele sempre teve para você. Então, você já deve estar entendendo, né? A minha vida sempre foi suor diante dele. Eu tinha que pagar alguma coisa para receber alguma coisa. E muita gente está assim diante de Deus, por incrível que pareça. Talvez você que está vendo. Até hoje estão assim. E eu lembro que nessa mentalidade de dívida, a gente fala muitas heresias como a obra de Deus é espinhosa, né? Isso aqui, ou então a gente, na nossa própria, acerca do nosso trabalho, né, ou então do evangelismo, a gente fala: não, isso aqui primeiro, eu conquistei com o meu suor, né? Isso aqui é o fruto do meu suor. Ótimo que você esteja falando essas coisas. Tá tudo completamente errado. Obra espinhosa geralmente é um cara que não tem palavra para fazer o que ele está fazendo, e o resultado de estar fora da vontade de Deus vai ser sempre cansaço e espinho. E aí ele chama uma obra de Deus que é feita para ser feita para fazer no descanso. Ele fala que é espinhosa, mas na verdade Deus não chamou para ele estar ali. E aí ele culpa a obra de Deus e fala que é espinhosa. Ei, não é isso que fala. Jesus não falou que a obra dele é espinhosa, mas falou que o jugo dele é suave. Porque quando ele te chama para fazer alguma coisa, é sempre prazerosa. O amor de Cristo me constrange, não me espeta. Foi o que Paulo falou. O amor de Cristo me impulsiona a ir mais para frente. Ele não é espinhoso, pelo amor de Deus.
Ele era capaz de falar que no meio de tribulação, enquanto o homem exterior se corrompe, o meu interior se renova de glória em glória, de dia em dia, de força em força. Então aí você tá aí entra o suor. Cara, se você entender isso, você vai ser desarraigado dessa mentalidade. Presta atenção. O meu suor me trouxe, você nunca mais vai falar isso. Quando é que o homem começou a derramar suor quando ele fazia coisas para ele ou para Deus? Quando ele perdeu o ambiente de descanso. Quando ele perdeu a comunhão com Deus, então ele começa a derramar suor. Então quando você fala que eu derramei suor e conquistei tal coisa, o que você está querendo dizer? Isso aqui eu conquistei com fruto do meu divórcio com Jesus, hein? Isso aqui eu conquistei fruto da minha separação e queda com Jesus. Quando você fala que você conquistou algo com suor, e Adão estava separado de Deus, por isso ele derramava suor em tudo que ele fazia, porque era sempre pesaroso fazer algo sem Deus, você está falando, isso aqui eu conquistei sem Deus, hein? Tem que respeitar, hein? Respeita o meu suor, respeita a minha falta de comunhão, porque isso aqui eu consegui sem comunhão com Deus, né? Porque se eu ganhasse com comunhão com Deus, eu não derramaria esse suor. Você está entendendo o que a gente falava? Cara, eu ouvi isso a minha vida toda, de muita gente. O seu relacionamento pode ser com alegria. Você merece alegria porque Jesus te fez para andar diante dele. Você não tem que fazer algo para ser santo. Tudo que ele fez naquela cruz foi para te tornar santo e irrepreensível diante dele. Não tem nada a ver com a sua vontade nem com o seu esforço. E a sua alegria, ele te projetou para alegria porque você veio dele. Então, uma vez que você entendeu que você é filho, você é alvo da bondade, você é alvo sim da alegria dele. Sabe? Então só para finalizar, para você entender, a gente vai entender o espírito desse servil em qual parábola? Para a gente fechar. Filho pródigo. Presta atenção que a gente vai falar uns negócios quentes aqui. Filho pródigo volta, pai faz uma festa e se alegra. E quem que não se alegra? O irmão mais velho. A palavra fala que ele ouviu a voz da alegria e da festa que o pai estava fazendo. Da onde? De dentro de casa? Não de dentro de casa. Do campo. Ele ouviu do campo e ficou nervoso e falou com o pai, poxa, eu tenho te servido a vida toda, não consegui nenhum cabrito, e para esse aí que estava desviado, você faz uma festa. Ele estava na cultura do suor. Estava no campo. Lembra aquilo que a gente falou? Se eu estou derramando suor, se eu estou me esforçando, não é justo que você faça uma festa para quem só te trouxe tristeza e desobediência, e eu que tenho te servido a vida toda, você não deu nenhum cabrito. Você prestou atenção onde ele estava no campo? Ele estava inserido nessa cultura serviçal. Se você estiver inserido nessa cultura serviçal, você nunca vai poder se alegrar nem com você, com a união que você tem, nem com o perdido. Você será totalmente privado de alegria. Quem está inserido na cultura do suor não tem alegria. E outra, não quer nem que os outros tenham alegria. Aqueles fariseus que a gente falou que perseguia Paulo, lembra? Se eu estou guardando o mandamento, você não pode vir aqui pregar que é fácil. Você não pode vir aqui pregar que é graça. Mas esse é o escândalo do evangelho. Você, para usufruir do evangelho, não precisa fazer nada. Se você fizer alguma coisa, isso só vai te alienar do fato de que você já tem tudo. Você precisa aceitar. O quanto você aceita é o quanto você vai desfrutar. Né? Agora vamos prosseguir. Ele não consegue, né? E aí agora eu quero focar um fato que acontece nessa parábola que é muito bom. Que Pedro tinha essa mentalidade e João Batista também. O quê? O espírito do não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Prepare-se para o escândalo do evangelho. Não é que você não seja digno de desatar as sandálias dele. Isso fala de servir a Deus. Quando o João Batista fala, presta atenção, quando ele fala não sou digno de desatar as sandálias, o que é? A gente sabe que os povos daquela época vinham, um empregado vinha, desatava e lavava os pés. Quando o João Batista fala não sou digno, ele está falando que não sou digno de servir a ele.
Isso a gente já provou que é mentira, porque, né, nós somos filhos dele, nós precisamos servir o Pai. Só que o que João Batista Pedro não entendia é o que Jesus fez com Pedro, porque se você parar, se trata de desatar as sandálias, né? O mais escandalizante é que o próprio Jesus desata as nossas sandálias para nos servir e lava os nossos pés. Por quê? Porque nessa questão de João 13, Jesus desata a sandália de todo mundo. João Batista ia pirar se ele visse essa cena, cara. O servo pira com isso. Se não bastasse a gente se achar indigno de servir a Cristo, Cristo vai e serve a gente. Se não bastasse a gente achar indigno de desatar a sandália dele, Cristo desamarrou nossas sandálias. O que acontece com o filho é que quando o filho pródigo retorna, o pai manda que coloquem sandálias no filho. Isso fala de duas coisas para nós. Primeiro, na nova aliança, o chamado para os filhos, é servir ao filho colocando sandálias nele. Então o João Batista não sabia, através dessa parábola, que na nova aliança nós somos chamados a colocar a sandália no filho. Nós somos chamados a servir a ele. Né? Não que Jesus seja o filho pródigo que se desviou, não entenda isso. Mas o pai pediu para botarem sandália no filho, então precisamos desatar a sandália no filho. Só que segunda coisa, mais profunda ainda que isso, é o fato de que não é que nós sejamos indignos de desamarrar suas sandálias e servir a Cristo. Jesus não tirou as sandálias de Pedro e do resto dos discípulos na frente deles? E ele não falou para que assim vocês devem servir uns aos outros? Não é que você é indigno e proibido de desamarrar as sandálias de Jesus. É que você não pode servi-lo se você não aprender a descansar para que ele te sirva na sua frente. Porque se ele não te servir na sua frente, você nunca vai receber o modelo correto de como servir a Cristo. Se você não sentar, descansar e deixar ele desamarrar suas sandálias, você nunca vai receber o modelo correto para desamarrar as sandálias de Cristo e dos seus irmãos. Então é algo muito mais profundo, cara. Nisso consiste o amor de Deus. 1 João, para fechar aqui. Não que nós tenhamos amado ele, mas ele nos amou primeiro. Por que João fala assim? Porque você nunca vai ser capaz de amar a Cristo na medida que ele deseja, nem os seus irmãos, se primeiro você não sentar a descansar para receber do amor dele. Não é que você é indigno de desatar as sandálias. Você é indigno e proibido, sim, de desatar as sandálias se você primeiro não senta para descansar para poder deixar ele te servir e desatar as suas sandálias primeiro. Se você não receber o modelo, você nunca vai devolver o modelo correto para Jesus. Né? Então, já fechando, queria dizer só mais uma coisa. Lucas 17, o que diz ali? Lucas 17, 9 e 10. Porventura, você tem que agradecer o servo quando o servo te faz aquilo que é ordenado? Assim também vocês, depois de fazerem tudo quanto vos foi ordenado, olha que doideira, isso é profundo, digam, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que nos foi ordenado. Meio estranho esse verso, né? Mas quando você entende a luz do que nós estamos falando, você consegue compreender. Se você, na nova aliança, que é a aliança dos filhos, só consegue fazer aquilo que te foi ordenado, você tem que falar, sou um servo inútil. Porque agora estamos na nova aliança dos filhos. A nova aliança consiste em você manda o cara correr 1 milha, ele corre 2. Você manda ele repartir as vestes, ele quer repartir 2. Você manda dar um tapa na cara dele, ele quer dar outra face. Por que ele fala somos servos inúteis? Só quando você... Presta atenção. Por que ele te diz que você é servo inútil quando te foi mandado? Porque agora o ministério da nova aliança é o ministério do excedimento. Pelo amor, você consegue fazer além do que te foi ordenado. Se você, na nova aliança, só faz o que te foi ordenado, você é um servo inútil. Você precisa perder então a mentalidade de servo, cara. Porque na nova aliança isso não funciona mais.
Entendeu? Então é só para você ter noção da profundidade da aliança que nós estamos. Você tem os apaixonados, os filhos, e você tem os operários. No final das contas, você vai perceber que os filhos apaixonados trabalharam mais do que os operários. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo, filho da graça, entendedor da graça, olha o que ele fala. Eu vi os discípulos de Jesus, Pedro, João, todo mundo, e eu trabalhei mais do que todos eles. Pergunta, quem mais pregava sobre a graça na Bíblia? Era Pedro? Era Tomé? João ou Paulo? O que mais entendeu sua filiação foi o que mais trabalhou. Não é você sendo servo, você vai trabalhar mais. Então são essas coisas que eu quero depositar pra gente meditar. Que Deus faça uma revolução na sua vida através disso. Em nome de Jesus. Pode rebobinar se não entendeu, mas que a igreja e que você flua nesse entendimento. Amém.